Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai começar com a nossa aula de geometria plana, definições preliminares. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Outra coisa, gente, a partir de hoje a gente também começa as nossas férias, as nossas tão sonhadas férias. Então a gente vai surfar muito até o dia 8 ou 7 de dezembro, por aí. Até lá, a gente deseja para vocês o máximo de aproveitamento e boa sorte nos vestibulares e nos concursos públicos. Valeu? Vamos lá, gente. Ângulos complementares. Que é isso? Pessoal, dois ângulos vão ser complementares quando a soma deles valer 90 graus. Olha só esses caras. Vamos supor que o ângulo AOC, essa abertura aqui, tenha o valor de 90 graus. Se o ângulo AOC valer 90 graus, então a gente pode falar para vocês que alfa mais beta são o quê? Complementares. Por quê? Porque este cara mais este vale 90 graus. Resumindo, sempre que você tiver dois ângulos que somados valem 90 graus, eles são o quê? Complementares. Beleza? Beleza. Continuando, pessoal, ângulos suplementares. NERC, ângulos suplementares são os ângulos bombados que tomam suplementos? Não. Olha só, pessoal, os ângulos suplementares são aqueles cuja soma das medidas vale 180 graus. Sempre que você somar dois ângulos e a soma desses dois caras valer 180 graus, você vai ter um maravilhoso caso de ângulos suplementares. Olha só, aqui a gente tem uma reta, né? AC. Pessoal, o que acontece? A gente sabe que o ângulo de uma reta mais o prolongamento dessa mesma reta é o que? 180 graus. A gente já viu isso nas aulas passadas. Então, olha só, se o ângulo AOC vale 180 graus, se este cara aqui vale 180 graus, a gente pode falar para vocês que alfa mais beta também vale 180 graus, óbvio. E mais, a gente pode falar também para vocês que alfa mais beta são o quê? Suplementares. De novo, sempre que você somar dois ângulos e a soma desses dois caras der 180 graus, você vai ter um caso de ângulos suplementares. Beleza? Beleza. Ou seja, AOB, o ângulo alfa, né? Mais BOC, o ângulo beta, somados dão 180 graus. Logo, eles são suplementares. Ângulos replementares. O que é isso, pessoal? Ângulos replementares vão acontecer quando nós somarmos dois ângulos e a soma desses dois caras valer 360 graus. Ou seja, se você tem dois ângulos, somar e der 360 graus, você vai ter um maravilhoso caso de ângulos replementares. Olha que sensacional, gente. Você nota que nós temos aqui duas retas, correto? E este ângulo é alfa e esse outro é beta. Você nota que alfa mais beta é uma volta inteira, 360 graus. Lógico, rapidão você conclui que alfa e beta são o quê? Replementares. Entendi. Beleza? Belezíssima. Continuando, gente. Classificação dos ângulos. Gente, nós vamos ter três casos para classificação dos ângulos. Vamos ver o primeiro caso. Ângulo reto. O que é isso? O ângulo reto, pessoal, é aquele ângulo cuja abertura vale 90 graus. Olha só, a gente já viu esse cara. O que é isso aqui? Um quadradinho com uma bolinha. Ângulo de 90 graus. Pois é, sempre que você tiver um ângulo de 90 graus, você vai ter, obviamente, um ângulo reto. É a mesma coisa. Então, nós temos AOC. Nesse caso, nós temos um ângulo de 90 graus, que a gente também pode falar ângulo reto. A gente vai chamar esse cara de ângulo reto. Continuando, gente. Ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Vai ser o ângulo cuja abertura é maior que 90 graus. Bom, esse aqui é o ângulo de 90 graus, correto? Correto. Se você pegar qualquer abertura que seja maior que o ângulo de 90 graus, o que você vai ter? Um ângulo obtuso.
Então a gente pode falar que o ângulo AOC é o quê? Obtuso. E por último, pessoal, a gente vai ter o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É o ângulo cuja abertura vai ser menor do que 90 graus. Olha só, aqui nós temos de novo o famoso ângulo de 90 graus. Se nós pegarmos uma abertura que seja menor que o ângulo de 90 graus, o que a gente vai ter? Um ângulo agudo. Então a gente pode falar que nesse caso, o ângulo AOC é o quê? Ou seja, esse cara aqui, né, essa abertura, é um ângulo agudo. É muito simples, é muito tranquilo. Continuando, pessoal, congruência. Dois lados ou dois ângulos, eles vão ser congruentes se eles apresentarem a mesma medida. Então, olha só, AOC, DEF. Nós temos este ângulo de 30 graus aqui e este outro ângulo de 30 graus aqui. Pessoal, se você tem dois ângulos que apresentam a mesma medida, você pode falar que esses dois ângulos são o quê? Congruentes. Entendi. Ou seja, o ângulo AOC é congruente ao ângulo DEF. Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa importante, pessoal. Vamos supor agora que o segmento OA ou AO, tanto faz aqui no caso, tenha a mesma medida que o segmento DE ou ED. Pessoal, a gente pode falar que nesse caso, esses dois segmentos são o quê? Congruentes. Tem a mesma medida, significa que eles são congruentes. E aqui, pessoal, vamos supor que a gente tem o segmento OC e que ele seja também congruente ao segmento EF. Nesse caso, esses dois segmentos são o quê? Congruentes. Mas, Nerk, eu não poderia falar que esses dois segmentos são iguais? Evita fazer isso. Pessoal, esse segmento ocupa uma posição no espaço. Esse outro segmento ocupa outra posição no espaço. Então não é muito rigoroso você falar que esses dois segmentos são iguais. É melhor você falar que são congruentes. Eu sei, tem um monte de prova, um monte de examinador que fala que um segmento é igual ao outro. Tranquilo. Mas você, como candidato, deve evitar fazer esse tipo de coisa. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Medida do ângulo O é igual à medida do ângulo E. Ou seja, a medida do ângulo O, esse cara aqui, é igual à medida do ângulo E. É correto falar isso? Totalmente. Nesse caso, a gente pode falar também que o ângulo O é congruente ao ângulo E. Como é que a gente representa a congruência? Com sinal de igual com três risquinhos. Sinal de igual com três risquinhos representa a congruência. Então, de novo, cuidado para não confundir. Medida de um é igual à medida do outro. Tranquilo. Mas um é congruente em relação ao outro. Aqui, pessoal, medida de OA, ou seja, esse cara aqui, é igual à medida de ED, ou seja, esse cara aqui. Nisso, a gente pode concluir que OA é congruente a ED, ou seja, esse cara é congruente a este outro cara. E, finalmente, medida de OC é igual à medida de F. A medida desse cara é igual à medida desse outro cara. Nisso, a gente também pode concluir que OC, que é esse cara, é congruente, né? Três risquinhos representa a congruência. É congruente a este outro cara aqui, EF. Beleza? Belezíssima. Continuando, gente, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama também de OPV, opostos pelo vértice, eles vão ser o quê? Congruentes, vão apresentar a mesma medida. Olha só, o que você nota aqui? Você nota que alfa é oposto a beta. Se isso acontece, a gente pode falar com certeza que a medida de alfa é igual à medida de beta. Ou, se você preferir, você também pode falar que o ângulo alfa e o ângulo beta são o quê? Congruentes. Por quê? Porque eles são opostos. Entendi. Vamos ver outro caso. Aqui nós temos o ângulo lambda e o ângulo θ. Você nota que esses dois caras também são opostos pelo vértice. Se isso acontece, pessoal, a gente pode falar com certeza que a medida desse cara é igualzinha à medida desse outro cara. Ou seja, essa abertura tem a mesma medida desta outra abertura.
Ou também, se você quiser, você pode falar que lambda e θ são o quê? Ângulos congruentes. Beleza? Beleza. Mas, Nerk, pergunto para você, por que esses dois ângulos opostos, ou esses dois, eles são congruentes? Como é que você prova isso? De onde que isso vem? Pois é, a demonstração disso vai acontecer no próximo quadro. Vamos ver o motivo. Vamos então ver, pessoal, por que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Olha só, aqui nós temos alfa e beta, e eles são o quê? Opostos pelo vértice. Um está de um lado, o outro está do outro lado oposto. Se isso acontece, a gente pode falar que alfa e beta são o quê? Congruentes, têm a mesma medida. Nerk, mas por quê? Prova pra gente. Beleza, vamos ver. Para isso, eu vou utilizar o ângulo lambda. Pessoal, o que você percebe? Que alfa mais lambda dá 180 graus. Nerk, por que alfa mais lambda dá 180 graus? Sempre que você tiver um ângulo contido inteiramente na mesma reta, olha só, ele parte da reta, volta para a reta. Nesse caso, você vai ter o quê? Um ângulo de 180 graus. Entendi. E aqui, pessoal, o que você percebe? Você percebe que alfa mais beta também vale 180 graus, né? Sempre que você tiver uma reta e o seu prolongamento, você tem um ângulo de 180 graus. Então você pode falar que lambda mais beta também vale 180 graus. Entendi. A partir disso, a gente usa duas equaçõezinhas. Olha que legal. Alfa mais lambda vale 180 graus. E beta mais lambda também vale 180 graus. Gente, o que a gente pode fazer? Equaçãozinha muito fácil. Copia a primeira, eu vou pegar a segunda e vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos lambda menos beta é igual a menos 180. Eu peguei a segunda equação, multipliquei por menos 1. O que eu posso fazer? Soma as duas. Gente, lambda menos lambda dá o quê? Dá 0. Alfa menos beta, deixa assim, ó, alfa menos beta. E quanto que vale 180 menos 180? Vale 0. Então a gente conclui que alfa menos beta vale 0. Joga o beta para o outro lado, vai ficar que alfa é igual a beta. Entendi. Ou seja, dois ângulos que são opostos pelo vértice sempre vão ter a mesma medida, vão ser congruentes. E está aqui para vocês, CQD. Nerk, o que significa esse CQD? Conforme queríamos demonstrar. É para falar para vocês que eu acabei de demonstrar. Continuando, gente, retas paralelas. Nós temos dois casos. A gente tem o caso em que elas são coincidentes, ou seja, quando uma está em cima da outra, e a gente tem o caso em que elas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. Imagina uma folha de papel com duas retas. Pessoal, se eu tiver duas retas infinitas e elas não possuírem pontos em comum e ambas estiverem no mesmo plano, então a gente pode falar que essas duas retas são o quê? Paralelas. Entendi. Gente, olha aqui, ó. Aqui nós temos a reta R e a reta S. Uma está em cima da outra. As duas estão na mesma folha de papel. O que acontece, pessoal? Nesse caso, a gente pode falar para vocês que R e S são o quê? São coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. E a gente também pode falar que R é paralela a S. Esse é um caso de retas paralelas coincidentes. Beleza? Beleza. E aqui, pessoal, R e S. Gente, essas duas retas estão no mesmo plano, né? Imagina uma folha de papel infinita. É o mesmo caso. Vamos supor que essas duas retas, numa folha de papel infinita, elas nunca se encontrem. Se elas nunca se encontrarem, se elas não se cruzarem, a gente vai ter um caso de retas paralelas. Então a gente pode falar que nesse caso, a reta R e a reta S são o quê? Retas paralelas também. Beleza?